Aqui eu coloquei o desenho da estátua do sonho de Nabucodonosor. Como vocês já sabem, essa estátua aqui ela tem grande revelação quando você compara com Daniel 7. Cabeça de ouro, aqui os dois braços, os ombros, o peito e os dois braços de prata. Aí depois vem o bronze e as pernas de ferro. Você já sabe que aqui era a Babilônia, aqui era a Pérsia, aqui era a Grécia e aqui era o Império Romano. Tem pessoas que não acreditam que aqui era o Império Romano. Eles colocam como Império Otomano, mas isso está errado. Essa estátua ela forma o corpo de um homem, não é à toa, porque ela é a imagem do Anticristo. Essa pedra que bate no tempo dos pés da estátua é a vinda de Jesus Cristo, mas ela é a segunda, não é a primeira. Algumas pessoas tentam encontrar escape para os erros da sua própria linha, colocando essa pedra como a primeira vinda de Jesus. Mas veja que os reinos não caem. Os reinos só caem quando essa pedra vem e ela se torna ela destrói tudo e ela se torna um grande monte que enche a terra toda. Mas antes disso, o vento vem e leva tudo isso daqui que virou pó. Então o que algumas pessoas dizem? Que essa pedra veio na primeira vinda, é Cristo. Aliás, um dia eu já criei nisso. Tem o vídeo até no canal, eu não tirei para mostrar que é verdade. Essa pedra seria a primeira vinda de Jesus. Vem no tempo do Império Romano, ele implanta o amor, começa a pregar que é chegado o reino dos céus, e aí de pouco a pouco a estátua vai caindo, mas não é isso que diz a profecia. A pedra bate, ela vai se tornar um grande monte, que é o reino de Cristo, que é um reino que jamais será fim, e aí eles usam um texto falando: o reino de Deus está entre vós. Mas a sequência do sonho é que a pedra vem, bate nos pés da estátua, o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, eles viram pó, o vento leva tudo. E a pedra se torna um grande monte. É o reino de Cristo, é fácil enxergar isso. Ainda mais quando você vê esse paralelo dos 10 dedos com os 10 chifres da besta. Aqui não tem nada em relação ao tempo, mas em Daniel 7 a gente está vendo sobre o tempo, os 3 tempos e meio. Que só entra em sincronia com o final das 70 semanas, a 70ª semana. Seria a metade da última semana. Certo? Então, o apóstolo Paulo ele conhecia muito bem isso daqui, ele comparava com a besta de Daniel 7, sabia que os 10 dedos da estátua estavam em paralelo com os 10 chifres da besta, e que lá em Daniel 7, Deus mudou as figuras para falar dos mesmos reinos, mas para acrescentar detalhes. Lá a vinda de Jesus está figurada no ancião de dias, que vem no tempo do chifre pequeno. Aqui a vinda de Jesus está figurada nessa pedra, que vem e bate nos pés da estátua. Paulo conhecia tudo isso. Ele sabia que o império que tinha ficado para trás no tempo dele era Grécia. Precisava de se montar 2 pernas ainda. Roma não havia sido dividida no tempo do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo olhava muito bem aqui para os 2 braços da estátua e via que era um reino dividido. Em Daniel está escrito que é um reino dividido, os medos e os persas, 2 braços. Aqui nas pernas não poderia ser diferente. E de fato o Império Romano se dividiu em 2 reinos, vocês sabem disso. Lembra da história de Constantinopla? Então o apóstolo Paulo sabia muito bem o que vinha pela frente. E depois ainda tinha que se montar os pés da estátua. Barro e ferro. Paulo estava no tempo da era de ferro. Ele não estava no tempo dos pés. E os 10 reis? Aonde estão os 10 reis da primeira vinda de Jesus? Então essas são várias incoerências da linha do pré-tribulacionismo. Por isso que eu separei essa imagem aqui para vocês. É claro que eu poderia trabalhar mais nela, mas estava dando muito trabalho esses papeizinhos. Eu preferi segurar a imagem aqui uns 3, 4 minutos e falar mesmo. Tá bom? Então vocês podem perceber que não dá tempo, no tempo do apóstolo Paulo não tinha as 2 pernas de ferro, quanto mais os 10 dedos, que são reinos unidos. No próprio Daniel 2 fala que são reis que procurarão se unir através de casamento, é o barro e o ferro, 10 reis, para depois vir o chifre pequeno, o chifre pequeno, certo? Esse bonequinho horroroso aqui, que seria representado lá em Daniel 7, no tempo dos 10 chifres da besta.
Então os 10 dedos da estátua e os 10 chifres da besta estão em paralelos. Eu estou perdendo tempo aqui nessa parte, irmãos, porque eu fico impressionado como pode ter pessoas que trabalham para trazer a confusão na igreja. Como que pode uma pessoa olhar para os 10 dedos da estátua, ver a pedra batendo lá, e olhar para os 10 chifres da besta, ver o tempo do fim nos 2 pontos e desvincular uma coisa da outra? Como que pode isso? Isso é para fugir das incoerências da sua própria linha. Não tem como isso daí. Então esses são problemas que jamais serão resolvidos. O apóstolo Paulo pregando Jesus na sua própria época, ok, a pessoa desfaz esse ponto aqui dos pés da estátua, fala que a pedra que veio era a primeira vinda de Cristo, etc e tal, e os 10 chifres da besta. É dali que se levanta o chifre pequeno. Se o apóstolo Paulo esperava o anticristo na sua própria época, porque a igreja seria arrebatada antes, né, aqui no início, e aí se manifesta o anticristo. Aonde se encontram os 10 chifres da besta? Os 10 chifres da besta só pode ser os 10 dedos da estátua, barro e ferro. Mas aonde estariam os 10 chifres da besta? Por aí você vê as incoerências da linha. Mas não é só isso. Essa linha aqui vai criar vários outros problemas. Por exemplo, imagine que a igreja foi arrebatada aqui. Aqui é o início da última semana. A igreja foi arrebatada aqui e ficam 7 anos pela frente. Lembra da leitura que a gente fez de Daniel 9? Que o santuário será destruído, etc e tal. Mas lá fala do príncipe que há de vir. Lembra da leitura? Lembra de Ezequiel 38? Onde o príncipe que há de vir é Gog, da terra de Magog, e de fato ele está vindo? E ali é no futuro, né? Agora calcula isso. A igreja, se ela for arrebatada aqui, no início da grande tribulação, ficam somente 7 anos pela frente. Fica um monte de profecias pendentes que elas não vão caber aqui. Vai ser um absurdo você querer encaixar tudo isso aqui. Quais são as profecias que ficariam pendentes? No tempo do apóstolo Paulo, seja ele estando vivo ou morto, o santuário estava de pé. E teria que se cumprir as coisas que Jesus falou em Mateus 24. Jesus disse, vamos ver se cabe tudo aqui. Ou aqui fica melhor. O templo será destruído, certo? Aí ele diz, não ficará pedra sobre pedra. O templo tem que ser destruído. Jesus falou em Mateus 24, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, ele conhecia a profecia de Daniel 9, o tempo da profecia. Por isso profetizou isso. Aí Jesus também fala, o povo vai cair a espada e ser cativo. Cairão a espada e serão cativos para todas as nações. Eu estou colocando, veja bem que eu estou colocando aqui no início da semana. Aqui é a metade dela. Aí depois o templo tinha que ser reconstruído. Não é? O templo foi destruído. Aí os judeus iriam cair a espada e ser cativo para todas as nações. E o templo teria que ser reconstruído. Sabe para quê? Para vir Gog e Magog. Gog e Magog, Gog é o anticristo, ele é da terra de Magog. Aí vai dizer lá, é o povo que se recuperou da espada. Esse é o povo que se encontra em descanso e recuperou da espada. Por que se recuperou da espada? Porque Jesus profetizou aqui, nesse ponto, que eles cairiam à espada e seriam cativos. E aqui eles teriam que ter uma terra, voltar do seu cativeiro e estarem recuperados da espada. E o templo teria que estar reconstruído para isso. Ou eles voltam para sua terra e é como está acontecendo hoje. Esperam a reconstrução do templo. O anticristo, ele vai ter que ir contra uma terra que tem valor para ele. E contra um povo que está adorando a Deus na aliança que eles acreditam ser a eterna, que é a primeira, no templo. Tudo isso teria que acontecer no início da semana, porque é somente na metade dela
É somente na metade dela que a besta se levanta do abismo. Não é? Aqui, ó. Diz lá em Daniel 9 que na metade da semana ele fará cessar o sacrifício contínuo. Então, em Apocalipse 13, a besta se levanta do abismo e faz guerra aos santos por 42 meses. Vamos colocar aqui, guerra aos santos. E essa guerra aqui, e esses santos também, dizem, adivinha, é o povo judeu. Somente o povo judeu. Certo? Agora pergunto para vocês, como pode o templo ser destruído, os judeus caírem à espada, serem cativos, o templo ser reconstruído, para Gog e Magog ir para voltar para Jerusalém, né? Ir para Jerusalém. Tudo isso acontecer num tempo de 3 anos e meio. Como que pode isso? Ainda que fosse 7 anos, seria impossível. Sem contar, ou melhor, contando, que não teria 10 dedos no tempo do apóstolo Paulo e nem os 10 chifres da besta. Como que eles conseguem construir uma doutrina deixando todas essas profecias de lado, pendentes, colocando Paulo como desconhecedor de tudo isso? Parte número 3 do estudo.